Datacracia, por Luli Radifária. Olá, você é sempre muito bem-vindo ao nosso Datacracia. Tema de hoje, baterias de lítio. Estamos ligadões cheios de energia hoje, hein, Luli? Aliás, Luli, parece que dessa vez é para valer, não? Carros elétricos são cada vez mais uma realidade. Sim, pois é. Carros elétricos são, com certeza, cada vez mais falados, parece que são a nova tendência. A gente sempre tem que lembrar que as grandes indústrias dos Estados Unidos são automóvel e televisão, então eles sempre vão tentar vender isso, né? A solução, na verdade, para o automóvel de combustível fóssil não é um automóvel elétrico, mas é simplesmente você não usar automóvel. Mas, por enquanto, é claro que o automóvel elétrico ele tende a ser melhor do que o automóvel de combustível fóssil, como gasolina, ou mesmo de combustível renovável, como álcool. Mas a gente vai ter um problema muito sério de baterias. Imagino que baterias sejam um problema de descarte, mas a produção delas também é um problema. Sim, você lembrou muito bem. O descarte de baterias é um problema, a gente sabe disso, mas bem ou mal a gente está aprendendo, né? Não se joga pilha fora, não se joga bateria fora, existem centros de recolhimento e controle e reciclagem desse tipo de equipamento. Aliás, o CEDIR dentro da USP ele é um ótimo centro para isso, para você mandar as coisas eletrônicas velhas que estão ali acumulando poeira, né, na sua casa ou na empresa. Mas, na verdade, o grande problema dessas baterias é a produção. Por quê? Porque um carro usa uma bateria muito maior do que um telefone, mas muito maior. E não é fácil você conseguir os minerais para fazer essa bateria. Tá? Então, ou alguns minerais são raros, eles estão em regiões de conflito, como o Congo, na África, ou outras regiões bastante complicadas para conseguir esse material, né? Então são os tais elementos raros da Terra, quer dizer, não são coisas comuns como areia ou que faz o silício ou como minério de ferro, né? E além de tudo, uma outra coisa muito importante, principalmente na produção de baterias de lítio, que são as mais populares, é o consumo de água, né? Lítio, por exemplo, você tem bastante lítio no Chile, e o Chile, a princípio, é um lugar super certinho, sem problemas e tal, mas o que acontece? A produção de 1 tonelada de lítio para fazer baterias, ela consome uma quantidade tão grande de água que ela está secando vários aquíferos em torno da região das minas e criando um problema muito sério. A água, a gente não pode esquecer, ela é um problema, ela tende a se tornar um recurso cada vez mais raro e um recurso cada vez mais delicado para usar. Então, uma bateria, mesmo que ela não crie muito problema, mesmo que ela não cause muita poluição, se ela consumir muita água, ela pode ter um problema, e a bateria de lítio, em especial, ela é um grande problema no consumo de água. Ô Luli, mas precisamos de bateria de lítio? Bom, na verdade, o que se procura? Se procura uma bateria que tenha uma grande performance, que funcione muito bem, né? Então, a bateria de lítio é hoje a mais eficiente. Ela tem, né, se você olhar, lembrar da tabela periódica, né, o lítio está lá em cima na tabela periódica, um íon pequeno, ele tende a conduzir muito eficientemente a energia. Mas os outros materiais que usam as baterias populares que a gente tem nos telefones não são muito melhores. Cobalto, cobre, níquel, manganês, todos esses minerais não são exatamente simples de conseguir. Então a gente tem que pensar que o veículo elétrico, seja ele carro, seja ele avião, etc., ele é um substituto do veículo de combustível fóssil, mas ele ainda não é uma grande solução. Então, imagino que o problema não esteja só nos carros. Pois é. O problema não está só nos carros. Praticamente toda a tecnologia, seja ela uma tecnologia super popular como o telefone celular ou como o relógio, ou seja ela enorme como um automóvel, um caminhão, um avião, ela vai ter um problema de bateria. E a gente precisa começar a considerar a bateria dentro de todo o ecossistema do produto digital. Porque ele pode ser muito lindo, ele pode ser melhor do que você tem hoje. Mas muitas das vezes ele não resolve o problema e pode até criar outros piores com o tempo. Eu sou Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo.
Professora Marília Fiorilo conosco, e o tema da professora de hoje é: pretexto da desnazificação da Ucrânia é desmascarado pelo apoio de Putin a mercenários neonazistas. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Com a revelação de imagens de satélite, fotos, vídeos e depoimentos colhidos em Bucha, subúrbio de Kiev, vimos um paroxismo de crueldade. Centenas de execuções de civis, tortura, alguns cadáveres estavam com as mãos amarradas e tiros na têmpora. E estupros cometidos pelas tropas russas antes de abandonar o local. Dificilmente Putin será julgado como criminoso de guerra pelo Tribunal Penal Internacional, pois a Rússia não é signatária do Tratado de Roma. Vale notar que o Kremlin tem usado táticas parecidas àquelas que aplicou na Síria em socorro do ditador Assad, ou as do massacre na Chechênia, na Segunda Guerra de Grozny, em 99. E soubemos essa semana que as atrocidades vistas em Bucha também aconteceram em outras pequenas cidades da periferia de Kiev. Agora Putin decidiu mirar sua máquina de morte para o sudeste, região de Donbas, e na orla do Mar Negro, para fechar o acesso portuário de ajuda humanitária e armas. Se as descobertas em Bucha nos causaram repugnância e ultraje, a destruição que será vista na cidade de Mariupol, cujos habitantes estão sitiados há dias pela fome e frio, revelará barbárie ainda maior. E nada impede que Putin as ataque com armas químicas e biológicas, como aconteceu na Síria. Um aspecto que pouco se comenta, porém, é a arregimentação por Putin de mercenários neonazistas para ajudá-lo na Ucrânia. Tratam-se dos mercenários do Wagner Group. O nome é tirado do compositor Wagner, um dos preferidos de Adolf Hitler, que é uma milícia privada a serviço dos interesses exteriores do governo Putin. O grupo Wagner, cujos mercenários usam tatuagens e símbolos neonazistas, segundo a revista The Economist, tem íntimas conexões com a espionagem russa e opera em vários países. Seu patrocinador é o oligarca Yevgeny Prigozhin, e eles são comandados por Dmitry Utkin, um veterano de guerra da Chechênia, também líder do grupo de extermínio Spetsnaz, que mantém um campo de treinamento na própria Rússia. Ainda segundo a Economist, possuem passaportes expedidos no guichê do Ministério da Defesa, o mesmo que emitiu documentos para os homens que tentaram assassinar Sergei e Yulia Skripal em 2018 em Salisbury, na Inglaterra. Para a Rússia, é vantajoso usar mercenários neonazistas, não só pela selvageria deles. Uma foto de 2017 na Síria mostra um desses wagnerianos rindo enquanto filma a cabeça decapitada de um desertor. Mas é vantajoso, sobretudo, porque os crimes deles, sendo terceirizados, não podem ser diretamente atribuídos ao governo russo. Os neonazistas do Wagner já prestaram serviços a Putin na Síria, Líbia e na República Centro-Africana. São muito mais experientes que os jovens soldados russos, convocados para uma guerra que eles mal entendem e cansados com a longa espera e as dificuldades do terreno. Calcula-se que a milícia neonazista de Putin pode mobilizar para a ofensiva em Donbas por volta de 10 mil homens, ex-veteranos de guerra, que recebem cerca de $4.000 por mês.
Que ironia! O fantasioso pretexto de desnazificação da Ucrânia não poderia ser melhor desmascarado do que por esse apoio de Putin aos seus nazistas de estimação, os wagnerianos leais e letais. Professora Marília Fiorilo esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. Qual será o tema de sua análise hoje em Sustentáculos? Bom dia, Quinto. Bom dia a todas e a todos. Hoje eu gostaria de chamar a atenção dos ouvintes para um problema sério na formação, no conteúdo do ensino nas nossas universidades, evidentemente me baseando na minha experiência na USP, mas supondo que o mesmo problema ocorra em quase todas as outras universidades do Brasil. Até se houver alguma exceção, eu gostaria de ficar sabendo, que alguém me avise, por favor. É o completo desconhecimento da teoria do Darwin, da teoria darwiniana. Claro, não chega a ser sério, por exemplo, no caso da USP, no Instituto de Biociências. Lá há professores muito capacitados nessa área e que certamente nos seus cursos dão uma formação aos alunos que inclui um bom conhecimento da teoria darwiniana. Mas o problema é que a teoria do Darwin está muito longe de ser alguma coisa que se restrinja à biologia. Há muito tempo se sabe disso. E há um acúmulo muito grande de conhecimentos, vamos dizer, que se devem principalmente a quinta revisão pela qual a teoria darwiniana está passando. O que ocorre, evidentemente, só nos Estados Unidos e na Europa, e olhe lá, talvez no Japão. Mas, enfim, isso não é motivo para que a gente continue do jeito que a gente está. Ou seja, o mais importante do que só chamar a atenção para o problema é tentar ver se seria possível começar a reverter, né, essa grave lacuna aí no ensino, a começar pela USP. Há alguma iniciativa que vem sendo realizada para amenizar esse problema, professor? Então, um esforço nesse sentido está sendo feito no Instituto de Estudos Avançados, no IEA, na medida em que ele promove um ciclo que tem justamente esse objetivo. É um ciclo de conversas mensais com estudiosos da teoria darwiniana. Começou com o professor Nélio Biso, dando uma abertura de caráter mais histórico e pedagógico, vamos dizer assim. Depois teve um filósofo, talvez o melhor filósofo brasileiro nessa área, que é o Paulo Abrantes. E depois, muita gente vai ficar surpresa, direito constitucional. Uma tese que foi de um brasileiro, no caso Fábio Portela, que foi publicada na Alemanha, em inglês, por uma ótima editora. Ele falou recentemente, é fácil de achar porque isso tudo fica disponível na videoteca do IEA. Ele falou sobre como a interpretação da história do direito constitucional, ou do constitucionalismo, depende do entendimento da teoria darwiniana. E agora uma surpresa maior vai ser, então eu convido quem estiver interessado a seguir, nós vamos ter como tema a física quântica. Houve uma tese recente na Unicamp, do Roberto Baldijão, e que vai ser o entrevistado na terça-feira, 7 de junho. E também eu estou tentando chamar a atenção para isso tudo na última coluna no Jornal Valor. Muito obrigado e até a próxima. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis na página pessoal do colunista zeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP.
Sustentáculos, por José Elida Veiga. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Segunda causa de morte no país, o acidente vascular cerebral tem controle e prevenção. E a chave para reduzir estas mortes é o controle da pressão arterial. Mas o que a ciência ainda não sabe e quer encontrar agora é o limite ideal da pressão arterial. Os níveis adequados para manter as pessoas que já tiveram um AVC fora dos riscos cardiovasculares. É o que conta o professor Otávio Pontes Neto nesta edição do Minuto do Cérebro. O acidente vascular cerebral é a segunda causa de morte no nosso meio, mas felizmente é uma doença que tem prevenção e tratamento. E um ponto bem importante da prevenção do AVC é o controle da pressão arterial. O controle pressórico comprovadamente reduz a recorrência de AVC e eventos vasculares nesses pacientes com AVC prévio. Mas até o momento não se sabe ao certo qual é o limiar mais adequado de pressão arterial para esses pacientes que já tiveram AVC. Então, um estudo muito interessante está sendo conduzido no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. É um estudo que é coordenado pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e tem um patrocínio do PROAD e SUS, do Ministério da Saúde. Esse estudo, o estudo Optimal Stroke, está testando 2 níveis de controle pressórico para os pacientes que já tiveram um AVC isquêmico, 12/8 versus 14/9. E o objetivo, com o segmento desse estudo, é realmente descobrir qual é o melhor nível pressórico de controle para esses pacientes que possa levar a uma redução de eventos vasculares graves e, assim, garantir uma melhor qualidade de vida para esses pacientes. A unidade de pesquisa clínica do HC de Ribeirão Preto também está conduzindo um segundo estudo clínico em pacientes com AVC hemorrágico prévio, é o estudo Trident. Esse estudo também está testando 2 níveis de controle pressórico e uma polipílula com 3 antihipertensivos numa dose baixa para tentar reduzir a pressão arterial nesses pacientes que já tiveram AVC hemorrágico e assim também reduzir eventos cardiovasculares nesses pacientes. Se você já teve um AVC isquêmico hemorrágico e a sua pressão arterial é elevada, uma opção é realmente procurar a unidade de pesquisa clínica do HC e tentar se envolver nesses estudos clínicos como voluntário, porque esses estudos certamente vão ajudar a gente a entender melhor qual é o melhor nível de controle pressórico para esses pacientes que já tiveram um AVC. Nós vamos deixar os contatos da unidade de pesquisa clínica do HC no site da Rádio USP e esperamos realmente que esses estudos clínicos venham a trazer luz e mais orientação científica adequada para esses pacientes que já tiveram um acidente vascular cerebral em relação ao seu controle pressórico. Nós ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Professor Carlos Eduardo, o bilionário Elon Musk comprou o Twitter. Quais os riscos que essa concentração de poder pode trazer para a liberdade de imprensa? Bom, o Elon Musk, que é uma figura muito controvertida, como nós sabemos, e tem um histórico de problemas legais, de problemas com a Comissão de Valores Mobiliários nos seus negócios, e é uma pessoa de opiniões políticas muito fortes. Ele garante e garantiu no dia em que anunciou a compra do Twitter que ele iria implantar uma política que permitiria todo tipo de discurso no Twitter desde que não fosse contra a lei. É curioso que pessoas com o histórico do Musk, com a ideologia do Musk, como o nosso presidente Bolsonaro, atualmente estão saindo da boca para fora, pelo menos, em defesa da completa liberdade de expressão. Existe um receio bastante generalizado de que essa possibilidade do Musk realmente mudar as políticas editoriais do Twitter, que atualmente proíbe muitos tipos de discurso, inclusive vários que não são legais, que não são ilegais, pode ser que isso acabe trazendo
uma onda de violência, de fraude, de agressões no Twitter, que é uma das plataformas de mídia social mais importantes que existem e é provavelmente também a mais utilizada por jornalistas. Então, existe o receio em muitas redações de que as coisas vão piorar. No entanto, a empresa Twitter, ela está tentando conter esses receios e tentando mostrar que não haverá mudanças na linha editorial do Twitter. Por exemplo, eles estão tendo encontros com anunciantes da plataforma, dizendo que os anúncios não vão aparecer ao lado de conteúdo ofensivo, de conteúdo danoso, e que as políticas que o Twitter tem adotado continuarão, se manterão. De qualquer maneira, mesmo que ocorram mudanças, elas não deverão ser muito rápidas, porque todo o processo de transferência do poder e inclusive o processo legal de o Musk se tornar, de fato, o proprietário do Twitter, isso leva um certo tempo. Professor, na última semana, durante um evento na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama ele defendeu a regulamentação das redes sociais como uma forma de combater a desinformação. O senhor concorda com esse presidente americano? Essa é talvez a questão mais difícil do momento na área toda de comunicação e de jornalismo, porque é evidente que a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento é um valor secular que deve ser mantido. Eu sou a favor, sempre fui, da autorregulação, que é um pouco o que o Twitter fez, a meu ver, de uma forma meritória. O Twitter resolveu instituir regras e essas regras tentam conter, por exemplo, desinformação eleitoral, desinformação médica, discurso de ódio, deepfakes, as pessoas se passarem por outras pessoas, manipulação da plataforma, spam, violência gráfica, glorificação do suicídio. Esses são conteúdos que o Twitter proíbe. E, inclusive, o Twitter tem sido corajoso porque chegou a acabar com a conta do ex-presidente Trump, por exemplo. Então, eu acho que a autorregulação é a melhor maneira de se lidar com esses problemas. E a autorregulação sobre um Twitter que pertença a Musk pode ser mais complicada do que tem sido até agora. O professor e jornalista Carlos Eduardo Lins da Silva conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. 2022 é também o ano do centenário de José Saramago, não é? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. 2022, já o sabemos, é o ano de muitas celebrações, mas também o ano de muitas inquietações e podemos mesmo dizer o ano da autocrítica. Celebramos em 2022 o bicentenário da independência, enquanto lutamos por um Estado democrático, ou pelo menos quando a democracia parece tão ameaçada. Celebramos o centenário da Semana de Arte Moderna, enquanto os artistas e intelectuais brasileiros, ou melhor, a arte e a cultura brasileiras, lutam por políticas públicas que convertam a arte e a cultura em setores dinâmicos da economia e da vida de todo o povo brasileiro. Mas 2022 é também um ano em que celebramos o centenário de nascimento do escritor português José Saramago. O autor nasceu em 16 de novembro, um escorpiano como eu, mas parece justo que o seu legado seja lembrado e celebrado durante todo o ano. Saramago era um bibliômano? De repente, eu me peguei fazendo esta questão e confesso que não tenho uma resposta.
Pilar del Rio, sua grande companheira na vida e nas letras, recordou certa feita que Saramago costumava dizer que era necessário tratar com cuidado os livros, porque dentro deles havia uma pessoa, o autor. Que bonito, professora! De fato, precisamos cuidar dos livros com muito respeito, pois além deles guardarem o autor, um livro bem cuidado é como uma casa, sempre pronta para receber muitos leitores. É verdade, Cláudia. E para fechar a coluna de hoje, eu gostaria de recordar uma outra particularidade de Saramago. No belo livro Da Estátua à Pedra, em cuja edição lemos os discursos de Estocolmo, quando o romancista foi laureado com o Prêmio Nobel em 1998, e também uma conferência proferida naquele mesmo ano na Universidade de Turim, nosso autor tece algumas considerações, muito interessantes, aliás, sobre a relação entre a ficção e a história. Primeiro, ele refuta e com muita justeza, aliás, e com muita firmeza, que tenha feito romances históricos, a exemplo de Alexandre Herculano, para citar um grande nome de seu país. Ocorre que a história, e é daí que nasce a confusão, está sempre muito presente em seus escritos. Vejamos o que ele diz sobre O Ano da Morte de Ricardo Reis. E eu passo a ler esse trechinho para vocês. A sentença que me caiu do teto, O Ano da Morte de Ricardo Reis, misturada com o antigo rancor e a permanente admiração, animaram-me a confrontar Ricardo Reis com o espetáculo do mundo no ano da sua morte, que, na minha lógica, teria de ser 1936, quer dizer, o ano em que começou a Guerra de Espanha, o ano em que a besta fascista ocupou a Etiópia, o ano em que o nazismo consolidou posições, o ano em que se criaram as mocidades e as milícias fascistas em Portugal, num tempo convulso em que o que havia de melhor parecia desmoronar-se, quando se estava incubando, à vista de todos, o ovo da serpente que haveria de devorar tantos milhões de pessoas, Ricardo Reis, o poeta das odes maravilhosas, sentava-se diante do mundo. E é diante desse grande exemplo que eu os convido para celebrar, em 2022, o ano do centenário de nascimento de José Saramago, mas também o ano em que renasce a esperança. Muito obrigada. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori.